Obrigado, Rose. Agradeço aí pela introdução e faço das suas as minhas palavras. Desejo também a todos aí que estejam, todos vocês, seus familiares, todos bem, bem em relação ao período que estamos vivenciando. E, mais do que isso, também agradeço a presença e a participação de vocês nessa apresentação, tá? Bom, nós tivemos que segurar um pouquinho aqui o tempo para entrar o máximo de pessoas possíveis, então nós temos um tempo um pouco mais restrito, e eu vou pedir a gentileza para vocês manterem as dúvidas para o final, porque eu tenho um bom volume de conteúdo para a gente poder passar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha área de trabalho agora, tá? Vou dar início a essa apresentação. Vamos lá, área de trabalho, muito bem. Vocês estão visualizando minha área de trabalho? Sim, agora sim. Bacana, então eu vou só fechar isso daqui, ocultar e jogar aqui no cantinho. Isso, vamos lá. Então, a visualização aí tá boa para vocês, né? Está sim, Marcos. Legal. Eu me chamo Marcos Taqueto, eu sou gerente de contas na Age Technology, que é a empresa fabricante do SOC, que é a solução voltada para atendimento à demanda do SESMIT, tá? Eu vou apresentar um pouco da empresa antes da gente falar de todas as novidades que nós estamos colocando aqui para os nossos clientes. Então, avançando, muito bem. Então, Age Technology é a empresa que desenvolve o produto SOC, que é o software voltado para a gestão ocupacional, uma solução especialista. Hoje nós estamos presentes no mercado já há 19 anos, uma empresa com valores sólidos, que cultiva a ética e o respeito, tá? Nossa missão é desenvolver soluções tecnológicas, trazendo credibilidade, otimizando os processos da demanda do SESMIT, dessa gestão, que é tão especialista, tá? Somos líderes no segmento hoje de software especialista para a demanda de SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho. E um ponto importante, participamos do Comitê Gestor do E-Social no Distrito Federal, portanto, temos aí todo acompanhamento relativo a essas alterações, essas definições de entrada em vigor do E-Social. Tá? Um pouquinho mais da empresa. Somos uma empresa com a certificação ISO 27001. Isso é importante ressaltar, porque somos o primeiro software do mercado especialista em SST com essa ISO, o que traz muito mais garantias, muito mais segurança para os nossos clientes, tá? Então, esse é um ponto importante a ser destacado. E os grandes diferenciais. A EJA, ela emprega tecnologia para que o cliente na ponta tenha autonomia na operação e na gestão do seu SESMIT. Então, nós estamos falando de uma solução que ela é 100% online, não há limitação de usuários, então o cliente pode administrar e criar quantos usuários forem necessários. É uma solução totalmente especializada para atender a demanda do SESMIT. Total mobilidade, eu posso executar a solução, o SOC, numa estação de trabalho, num notebook, num tablet, temos funções, inclusive, com rotinas mobile, temos várias equipes disponíveis para apoiar o cliente, seja equipes de implementação, área de helpdesk, suporte, análise, enfim. Somos a maior empresa de TI hoje no Brasil, maior número de profissionais desenvolvedores na área de SESMIT, tá? Solução com alta conectividade. Essa alta conectividade me dá braços para eu poder atender o meu cliente em outras localidades. Então, uma empresa que tenha várias unidades, SESMITs espalhados, ele pode contar com a rede credenciada SOCNet buscando empresas de prestação de serviços que podem atender aquela unidade dele. Imagina que eu estou lá em Manaus, eu estou aqui em São Paulo e tenho uma filial em Manaus e eu preciso de uma empresa que faz a gestão de saúde e segurança em Manaus. O SOC já te apresenta todas as empresas que usam em Manaus e que pode atendê-lo. Então, a rede SOCNet é a maior rede credenciada do Brasil também de empresas de prestação de serviços, tá?
Temos aí o uso da solução com o portal do cliente, abertura de chamados, todo acompanhamento. Mais do que isso, o portal do e-social, onde o cliente vai poder gerenciar todos os eventos que ele precisa transmitir para o ambiente do governo. Tá? A solução tem um alto nível de personalização e também a viabilidade de estar se criando vários indicadores de gestão importantíssimos dentro do contexto de uma gestão de um SESMIT. Tá? Então, avançando um pouquinho mais. Referência. Hoje nós temos mais de 9 milhões de vidas gerenciadas na nossa solução, são mais de 1.400 clientes, mais de 300 mil CNPJs gerenciados. A volumetria é tão grande que nós hoje temos aí mais de 33 mil ASUs emitidos por dia, tá? Atestado de saúde ocupacional. E hoje já passamos a marca também de 100 mil usuários ativos na solução. Então, são números bem expressivos em relação ao SOC, não é à toa que somos líderes de mercado. E é importante ressaltar, hoje nós estamos presentes em todos os estados. Nós temos clientes de diversos segmentos. Esses aqui do lado, aqui indicando segmentos, são apenas algumas referências. Há outros segmentos também, e o que mostra o alto nível de personalização que a gente consegue colocar para os nossos clientes. Estamos falando de uma mesma solução que atende a todos esses segmentos. Marcos, quem usa o SOC? Quais são as empresas no mercado? Como eu comentei, são mais de 1.400 clientes, tá? Então, aqui eu vou te dar alguns exemplos. Algumas empresas, não vamos colocar todos, mas aqui eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando essa live já conhecem aí, pelo menos, no mínimo, 5 dessas empresas aí já ouviram falar no mercado, tá? Então, atendemos N segmentos e essas empresas têm um contexto de ter um SESMIT próprio, uma gestão própria, tá? Além das empresas que possuem um SESMIT com um corpo, com médico, enfermeiros, técnico de segurança, engenheiros que vão fazer uso da solução, nós também temos como nossos clientes aquelas empresas que fazem a prestação de serviços para essas grandes empresas, que fazem a parte de exames complementares, todo esse procedimento de levantamento de riscos, e aí nós estamos falando de empresas prestadoras de serviço que utilizam também. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em pelo menos 5 desses nomes que estão aí, são grandes empresas que fazem a gestão de seus clientes usando a plataforma SOC. Tá? Acho que é importante ressaltar isso. Outro contexto importante, o SOC, por ser uma solução especialista e atender a demanda do SESMIT, ele disponibiliza para os seus clientes mais de 300 recursos operacionais da nossa solução. São muitas funcionalidades, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui estão algumas das soluções dentro da gestão de saúde ocupacional. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma visão de que o SESMIT é só o ASO e é só o PPRA e o PCMSO. Não, há uma carga de gestão de trabalho muito grande que o SESMIT precisa cumprir, inclusive para atender os requisitos legais, sejam as normas regulamentadoras, sejam normas previdenciárias, e tudo isso, você precisa de uma solução especialista, porque o grande volume de informações precisa estar totalmente sincronizado entre medicina, segurança do trabalho, e mais do que isso, trazendo todas essas informações de estrutura organizacional com o meu RH. Então, tem que ter uma solução especialista. Então, aqui são alguns dos recursos que nós temos na parte de saúde, gestão de vacinas, psicologia, serviço social, nutrição, odontologia, audiometria, enfim, oftalmologia. Marcos, na minha empresa eu não tenho hoje uma equipe que faz a gestão odontológica. Não se preocupa, você vai ter acesso a todas as funcionalidades e você implementa aquelas que cabem à sua rotina diária, tá? Avançando mais um pouquinho, dentre esses mais de 300 recursos, toda a parte da segurança do trabalho, lembrando que aqui há uma série de atendimentos legais, então você tem até referência aqui, o PPRA com NR9, gestão de CIP NR5, entrega de EPI, NR6 e assim por diante. Como eu comentei, há uma série de requisitos legais que precisam ser atendidos, lembrando que todas essas informações relativas ao SESMIT, a gente também vai ter a obrigatoriedade de
mandar esses dados para o e-social, e nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre o e-social. Então, avançando a questão dos recursos, aqui estão vários módulos para a parte de segurança, várias funcionalidades disponíveis também para a parte de gestão previdenciária, inclusive para o e-social, tá? Muito bem, módulos administrativos que fazem parte dessa gestão. Estamos falando na viabilidade do próprio cliente fazer a gestão de seus usuários, definir se um usuário pode acessar somente do seu ambiente interno, do ambiente externo, enfim, toda essa administração fica com o cliente, é dotada a ferramenta de uma central de ajuda com manuais, com boletins, com vídeos, com FAQ, gestão de indicadores, a própria gestão de faturamento para aquelas empresas que fazem uso como prestação de serviço, para o cliente também visualizar tudo aquilo que ele precisa pagar. Gestão de documentos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto do SOCGED. Temos uma solução parceira também, que é o Maestro BPM, que me permite fazer gestão de processos. Isso aqui é uma solução parceira que o cliente pode adquirir em conjunto com o SOC também, tá? Enfim, ali era importante só destacar que estão disponíveis para os nossos clientes mais de 300 recursos, tá? Funcionalidades. Agora, qual que é o intuito dessa live? Qual foi o objetivo da gente trazer essa live? É passar o recado justamente que um processo de SST, que tem uma demanda de uma gestão muito forte, como é que isso fica num contexto que nós estamos vivenciando hoje dessa pandemia da Covid-19? Nós estamos num momento diferenciado, onde muitas empresas têm seus trabalhos hoje sendo realizados remotamente. Eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês que estão acompanhando essa live estão trabalhando remotamente. Então, é um novo cenário, é uma nova perspectiva de mercado que nós vamos ter que trabalhar a partir desse instante, desse momento único que nós estamos vivenciando. E o que a EIGE está fazendo para os seus clientes e para o mercado, com o olhar desse novo modelo de gestão. Então, nós estamos disponibilizando, aqui tem ferramentas, nós vamos falar um pouquinho dos prazos em cada uma delas, dessas novidades que estão sendo já disponibilizadas e o prazo daquelas que serão disponibilizadas agora nesse segundo semestre. Então, nós estamos desenvolvendo aqui uma solução de videochamada, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Aplicativo Meu SOC, SOC digital, gestão previdenciária, gestão preventiva para a Covid-19, todo um contexto de atendimento rápido que o prestador e o médico da empresa pode usar o SOC no seu dia a dia, a rede SOCnet para trazer agilidade nesse atendimento, gestão do FAP, isso é um ponto importantíssimo, quando a gente está falando nesse modelo de gestão, de alta gestão da parte do SESMIT, nós precisamos ter um olhar, inclusive daquilo que mexe no lado financeiro. Quando mexe no lado financeiro, gestão de absenteísmo, afastamento, os funcionários que estão afastados junto ao INSS, que vai refletir no FAP, que é o SAT versus o FAP, que dá o RAT que eu pago na folha de pagamento, ou seja, o volume de afastados que eu tenho implica em pagar mais ou menos na folha de pagamento através desse seguro SAT que as empresas pagam. Então, assim, essa gestão ela é importantíssima para se trabalhar o quê? A prevenção. A prevenção é não ter adoecimento, não ter afastamentos e não ter, principalmente, acidentes de trabalho. Então, todo esse conjunto de soluções integram o SOC para entregar para o cliente uma gestão efetiva, tá? Gerenciamento de riscos ocupacionais. Nós tivemos agora em março a publicação das alterações das NR1, da NR7, da NR9, que implementa a partir, nós temos aí o prazo até março do próximo ano, mudar o contexto de que as empresas tinham efetivamente em relação a apenas ter um documento de PPRA. Agora a gente tem que fazer todo o gerenciamento de riscos ocupacionais, nós vamos falar disso um pouco mais lá na frente também. Solução de BI. Hoje nós temos uma ferramenta que permite extrair informações, disponibilizando aí para os nossos clientes visões que ele cria da gestão de saúde, gestão de segurança do trabalho, previdenciária, e nós temos novidades sobre isso também. Outro ponto importante é falar sobre a LGPD.
foi adiada, entraria agora em agosto, mas foi adiada para o próximo ano, então tem um impacto muito grande para o mercado também, atender a todas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Um outro ponto importante é comentar em relação às integrações e conectividade com o SAP. Então, hoje, nós temos já diversos clientes que usam o SOC e o SAP, e essas ferramentas precisam se conversar. Eu não vou trabalhar isolado. Toda a parte de estrutura organizacional, quando eu digo estrutura organizacional, unidades, setores, cargo de trabalho, tudo isso, eu já tenho essas informações, dados do colaborador, matrícula e tal, tudo isso já está onde? Já está no HCM, está no SuccessFactors, então não faz menor sentido o SESMIT ficar trabalhando com essas informações manualmente. Então, a gente tem uma integração, tem uma conectividade com o SAP para obter esses dados, tá? Então, referência, deixa eu avançar aqui. Videochamada. Bom, o que nós estamos fazendo nesse instante? Nós estamos realizando exatamente uma videochamada. Estamos usando aqui o recurso que a Zug nos disponibilizou para realizar essa apresentação. Então, veja bem, num contexto de videochamada, como é que fica essas empresas que estão com seus funcionários trabalhando remotamente, com seus funcionários que estão com o médico atendendo remotamente também, ou através de sua clínica? Gente, a videochamada, ela passa a ser um recurso fundamental para os nossos clientes. E a videochamada, o SOC vai disponibilizar essa ferramenta, nós vamos estar disponibilizando agora em junho, ele não é restrito para o corpo médico, não é restrito apenas para o médico. Eu posso usar a videochamada do SOC para fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo agora, tá? Então, a videochamada é uma ferramenta nativa dentro do SOC, tá? Então, é uma ferramenta que está com a certificação da ISO 27001, então, vou poder gerenciar, através da videochamada, atendimentos da área médica, atendimentos da área de segurança do trabalho, até mesmo para avaliações. Vou poder usar... Desculpa. Pronto, tocou o telefone aqui. Vou poder usar o SOC, a videochamada, o recurso de videochamada, inclusive para fazer reuniões da área comercial, da área de projetos. O importante o SOC está disponibilizando para os seus clientes e para o mercado uma ferramenta que me permite usar um recurso nativo da solução para fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo. O prazo para disponibilizar essa nova ferramenta é agora em junho, tá? Então, até o final desse mês estamos disponibilizando. Numa primeira versão, a videochamada, ela vai estar tratando num contexto de desktop para desktop, e a segunda versão, que aí vai para mais ou menos final de julho, a gente vai estar disponibilizando desktop, aplicativo MeuSOC, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui é uma referência, a ferramenta já está para ser liberada, então você tem aqui a simulação, imagine que eu tenho aqui o Dr. Marcos atendendo o Pedro, então ele pode estar fazendo toda essa avaliação com esse atendimento à distância. Eu posso estar tratando uma reunião da minha equipe do SESMIT, o meu corpo de SESMIT, não tendo que reunir todos os integrantes pessoalmente. Estou trabalhando com cada um na sua posição, seja na sua casa, seja numa unidade distante, enfim. Esse recurso vai trazer muitos benefícios para os nossos clientes, e mais do que isso, estamos falando de uma plataforma que é nativa dentro do SOC. Eu não vou estar usando recursos externo, como nós estamos usando agora não, nós não estamos usando o Team, enfim, estamos usando uma outra plataforma nesse instante, tá? Muito bem. Aplicativo MeuSOC. Eu não sei se vocês já tiveram um contato, quem está aqui participando da live, mas o SOC é uma solução totalmente nuvem, executada no browser, e nós estamos disponibilizando agora, também para junho, tá? O aplicativo MeuSOC, onde o cliente, o funcionário, obviamente você vai liberar esse recurso para os seus colaboradores, então o colaborador na ponta, ele vai poder pegar o seu celular, vai poder acessar o aplicativo MeuSOC, e o funcionário vai poder fazer... Gente, estamos num processo de pandemia. Eu estou
com problema de saúde, o médico me deu um atestado de 7 dias, ele não vai precisar se deslocar até a empresa. Com o aplicativo MeuSoc, ele vai ter o procedimento para digitalizar esse atestado, encaminhar para a empresa vai receber o atestado, vai validar. Esse funcionário vai poder fazer o agendamento de exames mediante a convocação. Imagine que meu periódico vence no próximo mês, então só que já vai disparar o alerta para esse colaborador que ele está com o exame dele vencendo. Então, através do aplicativo MeuSoc, ele vai poder acessar, verificar a agenda disponíveis dentro do período que ele precisa realizar esse exame e já vai marcar esse atendimento. Ele vai poder consultar documentos que estão disponibilizados para ele. Então, fez o ASO, esse ASO pode estar disponível para ele consultar no aplicativo. Ele pode verificar e cada empresa vai definir o contexto daquilo que ele quer disponibilizar. Então, a empresa, mediante a função, o cargo que ele desenvolve, o SESMIT fez todo o levantamento lá dos riscos, ele pode visualizar quais são os riscos e quais são os exames que ele precisa realizar, que ele está exposto nessa função. A videochamada, como eu comentei, ela também estará disponível. Então, nessa primeira versão que estamos lançando nesse mês, ela vai ser de desktop para desktop. Até o final de julho, provavelmente até final de julho, a gente vai permitir com que seja desktop, solução MeuSoc, então o funcionário não precisaria estar executando através de um desktop, e sim do aplicativo MeuSoc do seu celular, ok? Então, outros processos que estão no nosso roadmap que virão. Votação de CIPA, então, eleição de CIPA, votação eletrônica, o funcionário também no futuro vai ter isso disponibilizado no aplicativo MeuSoc. Gestão de treinamentos, temos o portal Escudo, então você vai ter também acesso a informações referentes a treinamentos, a assinatura eletrônica, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente também, do funcionário poder assinar eletronicamente esses documentos. Então, hoje o SOC já dispõe de recursos de ferramenta de certificados digital, biometria, mas imagine que eu estou à distância, estou afastado, seja por algum motivo, e preciso retornar um documento assinado para a empresa, ou o meu ASO, seja como for. Então, eu vou permitir a assinatura eletrônica desse documento, tá? Isso está em desenvolvimento também. E visualização da ferramenta de BI, que também serão disponibilizados aí indicadores dentro do próprio MeuSoc. Então, isso aqui é uma grande novidade que nós estamos trazendo para os nossos clientes, já iniciando a partir desse mês, vai ser disponibilizado esse mês o aplicativo MeuSoc, com algumas melhorias aí, novas funcionalidades previstas no nosso roadmap, tá? Aqui já está em desenvolvimento, já está para ser liberado, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, o funcionário vai acessar, vai fazer o acesso ao MeuSoc, vai ter todo um contexto lá de cadastramento, toda questão de segurança, e quando ele entra, ele visualiza efetivamente todas as informações, só para vocês visualizarem, aqui documentações que ele pode estar acessando. Então, isso aqui já está pronto, nós vamos liberar, como eu comentei, ele vai poder visualizar os dados de exames, agendamento que ele pode marcar, atestado. Aqui tem uma gravação só para mostrar para vocês. Imagine que hoje eu recebi lá, eu fiz uma consulta e, por algum motivo, eu tenho que apresentar um atestado. Então, não vou precisar me deslocar. O próprio funcionário pelo aplicativo MeuSoc, ele pode chegar aqui na ferramenta e vai fazer o lançamento do atestado. Ó. Então, ele vai informar se o afastamento é em horas, é em dias, enfim, todas essas informações estão lá no atestado, qual que é o CID que foi associado a esse afastamento, os dados do médico, o CRM, todas aquelas informações básicas que estão no documento que ele recebeu. Ele vai poder, a partir do próprio celular, já nesse instante ele clica, busca a foto, a imagem do documento, tira aí na hora a imagem, sobe esse atestado. Muito bem. Feito isso, ele envia o documento. Então, imagine que o SESMIT, departamento médico, a partir do momento que o colaborador fez o encaminhamento desse atestado, ele vai cair lá para o departamento de medicina, que vai receber essa informação, vai avaliar os dados, vai avaliar se a imagem que ele mandou está adequada, está legível,
Se estiver legível, o médico vai dar sequência e efetivar esse afastamento. Por algum motivo, se não estiver legível, o médico vai recusar aquele recebimento, obviamente vai colocar as instruções porque ele está recusando, e se for uma questão apenas de imagem, o funcionário vai poder novamente fazer uma nova foto e subir o procedimento. Então, ele não é simplesmente pegar, lançar e já está bonificado. Passa por um comitê de análise do departamento do SESMIT, que vai verificar se está tudo ok, se está tudo aderente. Então, veja que todos esses itens estão disponíveis, tá? Enfim, eu não vou passar todos esses vídeos, porque a gente está um pouquinho, já iniciamos um pouco atrasado, mas enfim, é só para vocês terem referência que esse já é um produto, já está pronto, vai estar sendo disponibilizado agora em junho, tá? Então, vou avançar aqui. Muito bem. Falamos um pouquinho, então, da videochamada, falamos do meu SOC, e tudo isso traz o quê? Traz o SOC digital. O SOC digital, na realidade, já é uma realidade hoje para os nossos clientes. O que é o SOC digital? É permitir com que a empresa, o ambulatório médico, trabalhe sem necessidade de gerar prontuários físicos, sem necessidade de gerar papel. Tudo isso com recursos que vão facilitar a sua gestão. Então, primeiro, disponibilizamos o SOC GED, que é uma solução própria do SOC para armazenar documentos, para armazenar e compartilhar arquivos não só relativos a atendimentos do funcionário, como o ASO, como o atestado, mas como, por exemplo, documentos do PPRA, documentos do PCMSO, PPP, enfim, entre outros documentos. Então, quando a gente fala numa solução totalmente digital, nós precisamos ter tecnologia para que isso tenha validade, para que isso tenha aderência, não só perante o colaborador receber isso digitalmente na ponta, mas aderência para estar atendendo às legislações. Então, para isso, o médico pode, por exemplo, no atendimento, fazer a assinatura digital de um ASO, fazer a assinatura digital de um documento de um PCMSO, um laudo, assim como o engenheiro de segurança também assinando digitalmente os seus laudos. Então, para isso, o SOC já está preparado para a assinatura digital, ECPF, ECRM, enfim, padrão ICP Brasil, ok? Claro que o certificado é do profissional. A gente dispõe a tecnologia, seja ela Serasa Experian, CertSign, enfim, tudo isso vai estar disponível e o cliente adquire no mercado. Nós temos uma assinatura digital também para a IBR, essa não tem custo, disponível na solução. E para o funcionário, quando a gente fala num contexto digital, e quando eu, funcionário, tenho que ter uma comprovação de que eu estou recebendo algo. Vamos pegar um exemplo, assinatura biométrica. Assinatura biométrica, que inclusive eu tenho aqui um exemplo de um coletor que está homologado pelo SOC. Imagine que eu estou retirando o EPI no almoxarifado. Esse é um grande problema hoje, um gargalo para as empresas que fazem entrega com o Cardex físico, pegando a assinatura física do funcionário. Essas empresas, elas têm, às vezes, problemas trabalhistas, porque se perdeu aquele documento, não está com a assinatura do funcionário, enfim. Isso permite, inclusive, diminuir o contencioso da sua empresa, porque a partir do momento que eu, Marcos, estou retirando um EPI no almoxarifado, eu vou colocar a minha digital. Se eu coloquei a minha digital, eu vou pensar 10 vezes em falar que eu não recebi os EPIs. Então, esse é um ponto crucial aí, em termos de gestão, para trazer a diminuição desse contencioso. Mas, mais do que isso, está baseado, inclusive, em atendimento da NR6. Então, totalmente legal, tá? Outro ponto importante, biometria. Eu não preciso, se estou lá no ambulatório, vou fazer o meu periódico, seja demissional, seja qual for, eu não preciso com assinatura física. Eu posso também coletar a biometria do funcionário, seja no ASO, seja no pedido de exames, prontuário, enfim, treinamento, todos esses recursos usando a biometria, ok? E tudo isso, inclusive, com validade legal, até mesmo a portaria 211, que permitiu e que valida aí os documentos, a guarda eletrônica de documentos de SST. Tá? Ainda no contexto do SOC digital, o próprio aplicativo Meu SOC,
ele entra nesse conjunto de soluções que fortalece o uso do SOC digital. Então, veja que o ASO, o atestado, tudo isso, o funcionário passa a ter acesso direto no aplicativo. Então, quando ele fez lá a assinatura biométrica do seu ASO, a assinatura biométrica que ele retirou aqueles dados, isso não precisa nem ser impresso, ele vai estar disponível no aplicativo Meu SOC Funcionário. A própria videochamada, que não é restrita exclusivamente para a parte de medicina, ela vai servir para atendimento a todas as demandas que você tem internamente, seja de segurança, medicina, seja para reuniões de sua equipe, enfim. E um outro recurso que está previsto também, que é a assinatura eletrônica do colaborador, aquela que ele pode receber um documento e vai aqui no celular e faz a sua assinatura. Isso também está previsto agora, esse item vai estar previsto para lançamento a partir de julho também. Isso compõe o SOC digital, que é o uso da solução, principalmente no ambulatório, sem papel. Okay? E aí, quando a gente fala do SOC como ferramenta para atendimento digital, ele não fica restrito a essas duas pontas, que é o departamento médico interno do seu SESMIT e o colaborador. Nós temos o SOC digital também para uso do prestador. Imagine que eu sou uma empresa, tenho uma empresa com 10, 15, 20 filiais espalhadas pelo Brasil. Meu SESMIT é centralizado aqui em São Paulo, mas como eu dei o exemplo, lá em Manaus, lá em Belo Horizonte, eu tenho 30, 40 funcionários que precisam ser atendidos. Eu não vou ficar deslocando o meu médico aqui, os custos são altos. Eu vou usar a rede SOCnet, que é a rede credenciada com o maior volume aí do Brasil de empresas de prestação de serviço, e identificar quem usa o SOC em Manaus. Então, eu vou permitir com que o médico de uma empresa que me presta serviço lá em Manaus faça o acesso ao SOC e lance todos os dados do atendimento no seu SOC, na sua plataforma. Então, esse conceito é bem interessante. Então, a empresa de prestação de serviço que vai me atender, ele usa o SOC também, só que ele não lança no SOC dele, ele lança na sua base, no seu SOC. Então, quando ele estiver atendendo o Marcos, esses dados estarão disponíveis online na sua estrutura. E se você tiver uma situação de um prestador, que por um acaso pode acontecer, não usa o SOC, não tem a ferramenta, ele não se credenciou ainda para usar. Tem um outro recurso, que é o SOC app, que nos permite o SESMIT preparar e mandar o kit do atendimento. Então, ele manda o kit com os dados do ASO, ele manda o kit com os dados da ficha clínica, dos exames. Isso vai para o prestador, aí sim, esse prestador que não tem a ferramenta, ele pode baixar o app do SOC para fazer o atendimento, faz o atendimento desse colaborador com todo o kit montado, tira a foto do resultado desse atendimento e via app, assim como o atestado médico, esse prestador vai subir esse atendimento na aplicação e aí na ponta de cá o meu SESMIT vai validar aquele atendimento, se está legível, se está ok, e aí a partir disso fazer todo esse lançamento. E também para o prestador na ponta, nós estamos lançando, já está disponível para os nossos clientes, a tela de atendimento rápido, onde numa única tela contínua ele consegue fazer o lançamento de todas as informações do atendimento que esse prestador atendeu. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Tá? Então, todo esse conjunto de soluções que nós disponibilizamos, ele permite todo esse controle sem documentos físicos sendo impressos. Tudo isso salvo, seguro, com todos os requisitos, baseados inclusive na ISO 27001, que ficam armazenados no SOCjet. Ok? Muito bem. Em tempos de pandemia, assim como nós aqui estamos trabalhando nessa live remotamente, nós temos aí N empresas que estão com seus colaboradores trabalhando remotamente, tá? Principalmente empresas de prestação de serviços, a parte administrativa. Claro que chão de fábrica, algumas funções precisam estar presencialmente, mas outras podem estar à distância. Então, o SOC, de antemão, já liberou desde o início desse processo para todos os nossos clientes soluções como essa. Quando a gente fala numa gestão preventiva para a Covid-19, eu posso instalar, por exemplo, criar formulários no SOC
como esse exemplo do monitoramento de doenças infecciosas, como é o caso da Covid-19, onde eu posso colocar aqui uma série de informações, uma série de perguntas, de questionamentos voltadas especificamente para essas doenças infecciosas. Claro que, nesse momento, eu estou usando o exemplo da Covid-19, mas esse exemplo que está aqui, ele pode ser estabelecido e parametrizado, personalizado pelo cliente para N outras situações. Então, aqui eu criei um formulário para a Covid-19, poderia estar criando um outro formulário para um outro processo investigativo de determinados sintomas, poderia estar criando um formulário de análise da parte de segurança do trabalho, inspeções e checklists, ambientes, enfim. O importante é o SOC disponibiliza esse recurso para os seus clientes e cada empresa pode criar os seus formulários, as suas análises. Então, isso daqui é interessantíssimo porque, com base nesse formulário de doenças infecciosas que foram levantadas, eu posso buscar dentro do meu público, dentro da relação de colaboradores que eu tenho, quais são as pessoas que podem estar apresentando sintomas, se eu vou ter que fazer um acompanhamento uma vez identificado o tipo de tratamento, qual acompanhamento que o médico vai dar, enfim, todo esse contexto num processo de pandemia é importantíssimo dar tecnologia para que o médico lá na ponta faça uso dessa gestão, tá? O atendimento rápido também, e esse daqui, inclusive, já está disponível, já está liberado para os nossos clientes. Se a gente tiver tempo até o final da live, eu tenho até condições de acessar aqui a ferramenta e mostrar isso para vocês, tá? Mas esse contexto de atendimento rápido é super bacana. Imagine que você tem um prestador lá na ponta, ou até mesmo internamente você pode usar essa ferramenta, onde numa única funcionalidade, ele vai ter, numa única tela, o lançamento do resultado de exames, o lançamento da ficha clínica, o parecer, a associação de documentos. Então, aqui é um exemplo onde ele tem o lançamento do resultado de exames. Na próxima parte, no próximo print, trazendo aqui os dados da ficha médica. Veja que aqui ele vai rolando aqui o scroll e a barra de rolagem, e ele tem aqui o acesso à ficha clínica, depois ele vai para o parecer, e assim por diante. Então, numa única tela, o médico, o prestador, ele consegue fazer o atendimento do colaborador. Isso, inclusive, já está disponível para os nossos clientes, tá? Muito bem, eu comentei um pouquinho no início da rede SOCNet, então, falando um pouquinho mais da SOCNet. SOCNet é a rede credenciada de prestadores que permite com que o prestador realize os trabalhos na mesma base de dados, significa que quando ele estiver atendendo o meu colaborador, ele vai estar atendendo na minha base, claro, desde que estamos falando de uma empresa que tem um SESMIT, que usa o SOC e que contrata o prestador de serviço que também usa o SOC lá na ponta para ele poder atender funcionários em determinada unidade. Então, esse prestador, ele não vai lançar na base dele, ele lança na base do cliente, seguindo todos os padrões, todas as definições do atendimento do seu SESMIT, então ele vai responder o preenchimento da anamnese que está voltada para suas características, para a sua realidade, seguindo todo o contexto da relação de exames que foram baseados no seu PPRA, enfim, essa gestão ela fica totalmente na sua estrutura. Então, você amanhã trocou de prestador, você não perde a base de conhecimento, já está na sua estrutura. Então, padronização dos documentos, isso traz velocidades no atendimento, então, velocidade no atendimento é um ponto fundamental. Veja que nós estamos falando da entrada do e-social, que requer o envio desses documentos para o ambiente do governo. Então, eu não posso, imagine que eu estou aqui em São Paulo, tenho uma unidade minha em Roraima, eu não posso mais esperar chegar via malote um ASO que foi feito lá, um periódico, um demissional, eu tenho prazos de comunicação. A grande vantagem do SOCNet é que todas essas informações estão online. O prestador atendeu o seu funcionário hoje mesmo, se for o caso, você já pode estar programando e enviando esses dados para o e-social. Então, isso é importantíssimo, isso faz com que encurte a distância e traz todo um contexto de digitalização de processos. E isso é muito fácil de se trabalhar. O cliente que tem a necessidade de buscar um prestador, ele tem um processo de busca direto na aplicação. Imagine um cenário hoje, onde um cliente que não usa aqui a nossa plataforma, ele tem unidade, como eu mencionei lá em Roraima, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que sair no Google pesquisando quais são as empresas que fazem prestação de serviço de saúde e segurança em Manaus, ele vai ter que ficar buscando esses dados externos à gestão dele. Com o SOC, não.
eu quero buscar quem usa o SOC em Manaus, quem usa o SOC em Roraima, quem usa o SOC no Rio de Janeiro, e lá ele tem todos os dados de contato desse prestador, que vai fazer a conexão com total segurança. Mais do que isso, eu, como cliente SESMIT, não vou precisar criar usuário para esse prestador. Quando eu faço a conexão dele, olha, fiz toda uma negociação comercial com esse prestador para me atender, fechei o contrato com ele, então lá no SOC eu vou lá e falo, eu quero conectar esse prestador à minha base. Então, quando eu conecto, ele cria o prestador como uma empresa de prestação de serviço na sua base, e aí você vai lá e marca todos os acessos, o que ele pode fazer no atendimento, sem a necessidade de você criar login para cada prestador que te atende. Imagina que você usa aí 30, 40 prestadores, você vai ter que ficar gerenciando senha, nada disso. Ele já usa o SOC, ele já tem o login, eu simplesmente vou lá e dou acesso a ele, tá? Então, dessa forma, com a SOCnet, você também trabalha centralizado, totalmente padronizado, tá? Isso é um ponto importante. Desculpa, só mencionando, rede SOCnet já está disponível há muitos anos na nossa estrutura, mas vale ressaltar que a rede SOCnet, ela também traz agilidade em todo esse contexto de atendimento do e-social. Por isso a menção aqui nesse processo, mas ela já faz parte da solução, já está pronta. Agora, eu não sei se todos vocês acompanharam, mas agora nós temos o GRO. O que é o GRO? O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Saiu agora em março as alterações da NR1, da NR7, da NR9, entre outras NRs, tá? Então, NR1, ordem de serviço, NR7, estamos falando do PCMSO, NR9, do PPRA. Qual o cenário que nós temos hoje no mercado? Nós temos um cenário onde as empresas têm que ter à disposição o documento do PPRA para efeito de fiscalização. Então, desculpa a expressão, mas nesse contexto era um modelo que a maioria era um copy-paste. Copiava daqui, colocava ali, ponto, estou atendendo legislação. A GRO, ela muda esse contexto. Então, a GRO, primeiro que ela tem todo um contexto de ser um plano vivo. Quando eu digo um plano vivo, não é aquele PPRA travado, fechado, que eu vou estar revendo só daqui 1 ano ou daqui 2 anos, por exemplo. Não, eu tenho que estar sempre em revisão. Tanto é que a gente utiliza o contexto do PDCA, onde eu tenho que planejar, checar, fazer checar e agir. Então, nesse contexto, a gente trabalha com 4 fases. Então, imagine que a partir do ano que vem, claro que o ano que vem, cumprindo legislação, no segundo semestre, imaginamos que até mais ou menos setembro, outubro, a gente já esteja com essa ferramenta disponível para os nossos clientes. Então, eu não vou ter mais a necessidade da impressão do PPRA, eu tenho que imprimir nesse contexto, eu vou ter que ter à disposição o programa de gerenciamento de riscos que vai além. Nós temos aqui, deixa eu já liberar aqui todos esses itens, só para vocês terem uma referência, nós temos hoje, com o PPRA, que expressar os agentes físico, químico, biológico. Com o GRO, com todas as revisões que foram feitas recentemente nas NRs, acrescentam-se os agentes de acidentes, processos de emergência, incêndios, ergonômico. Então, veja que não é mais físico, químico e biológico. Acrescentou-se todos os outros agentes, vamos por assim dizer, que possa estar colocando algum risco ali para o seu colaborador. Então, sai o PPRA, entra o GRO com o resultado dele trazendo o gerenciamento do programa de riscos. Então, a gente tem que fazer o inventário dos riscos, fazer a matriz e classificar como ação, como planejamento, quais são os agentes, qual a probabilidade, qual a severidade disso acontecer. E, em cima disso, identifiquei, classifiquei, eu vou trabalhar com um plano de ação, sendo que esse plano de ação ele vai ter que ser individualizado por agente de disposição, vou ter que estabelecer quais as ações. Obviamente, entra todo aquele padrão em relação de entregas de EPIs, modificações de ambientes de trabalho, enfim, tudo isso eu tenho que colocar e acompanhar, definindo, inclusive, os prazos dos responsáveis, e isso tudo atrelado. Então, aqui eu venho, reconheço, planejo, para estar aderente ao quê? As NRs
e todas as outras documentações. Então, imagina o seguinte, o GRO, diferente do PPRA, que ficava restrito ao NR9, ele vai absorver e vai englobar aqui nessa gestão N outras NRs. Então, estamos falando da NR7, da NR9, da NR17 para a parte ergonômica, trabalho em altura, espaço confinado, insalubridade. Então, veja que o contexto aqui ele passa a ser de uma responsabilidade muito maior. E, no final, a gente tem que ter, então, portanto, a íntegra de todo esse levantamento, de todas essas informações, com acompanhamento de execução. Então, aqui é uma mudança de gestão, porque anteriormente as empresas tinham PPRA físico, e aqui a gente tem um contexto onde a gente vai abranger N outras NRs, N outras legislações, precisando cumprir com esse plano de trabalho. Nós já estamos desenvolvendo essa solução. Aqui eu vou trazer para vocês um contexto de que o GRO, então, me traz o programa de gerenciamento de riscos, onde a gente vai trabalhar com inventário. Quem usa o SOC já conhece o mapeamento de riscos por grupo de exposições, enfim, todo esse contexto do mapeamento dos riscos, a matriz de avaliação, classificando com severidade, probabilidade, me trazendo qual que vai ser a priorização de cada um deles. Vou permitir trabalhar o controle desses riscos com plano de ação, enfim, tudo esse é o fluxo, isso aqui é um exemplo do fluxo que nós vamos seguir com essa nova solução, com essa nova aderência que nós temos para o mercado como obrigatoriedade legal a partir de março do ano que vem, mas nós já vamos estar liberando isso nesse segundo semestre para os nossos clientes, tá? E aqui nós já estamos trabalhando com o protótipo, com essas avaliações. Aqui já são os desenhos de algumas das telas que nós vamos trabalhar, tá? Então, onde eu vou acompanhar quais são as unidades, quem vai estar fazendo parte desse contexto, os setores, a quantidade de vidas que eu tenho, enfim, todo o mapeamento do reconhecimento dos agentes, aqui o ruído, tudo isso você vai ter todo esse acompanhamento com o GRO. Tá? Então, nesse departamento, quais são os agentes que foram identificados? Aqui o exemplo foi calor, umidade, poderia ser fungos metálicos e assim por diante. Ó. Nesse contexto, inclusive trazendo os dados de análise de saúde totalmente integrado, PCMSO, PPRA, visão dos exames e assim por diante, tá? Se há afastamentos, acidentes que estejam voltados, que ocorreram dentro daquele ambiente, daquele grupo de exposição, enfim, tudo isso daqui, por enquanto, isso que vocês estão vendo ainda é um protótipo, tá? Início, provavelmente aí, segundo setembro, outubro, a gente vai estar com essa ferramenta, entrando obrigatoriamente a partir de março do próximo ano. Muito bem. Gente, são mais de 300 recursos, funcionalidades disponíveis no SOC. Isso são funcionalidades. Agora, vem cá. O SESMIT, que tem uma série de documentações, uma série de contextos legais, eu tenho que ter uma alta gestão em cima disso. Primeiro, eu preciso pensar num contexto de gestão dos meus afastados, dos absenteísmos, eu preciso fazer um processo de convocação, enfim. Para isso, nós temos dezenas de relatórios já disponíveis na ferramenta, e mais do que isso, nós disponibilizamos um recurso, esse recurso já é disponível para os nossos clientes hoje, que é a extração de dados para usar como uma ferramenta de BI. Então, quando a gente fala em ferramenta de BI, hoje, no nosso cenário atual, no SOC, eu tenho o uso com exportação desses dados para gerar essas visões em CSV, TXT, entre outros formatos, que são manipuladas e publicadas no Power BI. Então, hoje, quem já é usuário do SOC pode, inclusive, ter a visibilidade dos seus indicadores através do Power BI dentro do próprio SOC. E se não usa o SOC, se não usa o Power BI e usa outra ferramenta, ele vai poder exportar esses dados e disponibilizar esses dados para um outro BI que você tem usado, tá? Então, o importante para os nossos clientes atuais, ele consegue exportar todas as informações ali que estão disponíveis, ele poder manipular esses gráficos, enfim, trabalhar com novas visões. Então, isso já fica disponível. Qual que é o objetivo disso? Apoiar nas suas decisões estratégicas, facilitar a sua gestão, proporcionar ali não só melhorias e investimento, mas como também trazer uma visão para se trabalhar com redução de custos, quando eu consigo identificar quais são os principais motivos que estão afastando os meus funcionários, quais são os principais CIDs, quais são os principais motivos de acidentes de trabalho. Tudo isso eu consigo criar visões
com essa ferramenta. Porém, essa ferramenta, ela não é nativa, é o Power BI ou a sua ferramenta de BI. O que nós estamos trabalhando e nós também disponibilizaremos para os nossos clientes agora no segundo semestre. É um BI incorporado, é um BI próprio que vai estar disponível para todos os nossos clientes, o que significa dizer que nós vamos estar agregando, além das dezenas de relatórios já disponíveis na ferramenta, visões de BIs, visões de indicadores que serão nativos na solução. O cliente não vai ter que exportar, não vai ter que ficar publicando, seja no Power BI ou seja numa outra ferramenta. O Power BI permanece, continua, tá? Ele vai permanecer, o cliente vai poder exportar esses dados e criar essas visões. Aqui a gente vai trazer dashboards com os principais indicadores de gestão que nós estamos falando para o SESMIT. Então, vou dar um exemplo. Eu quero ter, e aí nativamente no SOC eu vou ter esse indicador pronto para todos os clientes, total de funcionários que têm exames a vencer no próximo mês, os principais tipos de exames, os principais afastamentos que estão gerando, os principais acidentes de trabalho, quais são as causas, e mais do que isso, gestão de afastados, o FAP, quais são os funcionários que estão afastados no INSS, quais são os principais motivos. Então, nós vamos trazer dashboards com visões padrões de mercados para os nossos clientes, tá? Inclusive, vai ser disponibilizado também no app Meu SOC, tá? Então, isso aqui é uma solução que vai estar incorporado, trazendo mais valor aí de negócio para os seus clientes, para os nossos clientes. Aqui são alguns exemplos, perdão, depois eu vou mostrar os gráficos, falando na gestão de afastados, gestão de FAP. Essa ferramenta já está disponível no SOC. A gestão de FAP já é uma realidade para todos os nossos clientes. Para quem não sabe, gestão de FAP vai trabalhar com os afastados junto ao INSS. Então, imagina o seguinte, o INSS, ele disponibiliza, um funcionário foi lá, afastou acima de 15 dias, ele vai entrar no afastamento, seja ele por B31, afastamento previdenciário, seja B91, afastamento por motivo ocupacional, acidentário, enfim, N classificações. Como é que eu faço a coleta dessas informações? Eu vou ter que esperar o funcionário retornar na empresa, trazer o documento falando que ele foi afastado, ou vou ter que entrar no site do INSS e manualmente coletar todas essas informações? Não, o SOC já dispõe de recursos onde o cliente entra, coloca os seus dados CNPJ dentro do próprio SOC, a sua senha de acesso no site do INSS, e o SOC captura todos esses dados, trazendo para a base de dados. Só que hoje, até então, o usuário tem que entrar nessa solução, fazer a execução colocando o CNPJ. O que nós estamos disponibilizando? Nós estamos aprimorando essa solução. Nós estamos colocando ela automatizada. O INSS atualiza uma vez por semana esses dados. Então, quinta, sexta-feira, nós colocamos um robô nessa solução, onde o cliente vai deixar parametrizado nos dados da empresa o seu login, a sua senha, tudo isso criptografado, tudo isso com a segurança da ISO 27001, e a partir dessa programação que ele vai fazer, o SOC vai semanalmente, chegou lá na sexta-feira, você desligou o seu equipamento, foi para casa. Quando você chega na segunda-feira para trabalhar, ele já vai te disponibilizar os dados atualizados de forma automatizada. Todo mundo que teve afastamento por seu CNPJ, ele vai estar carregando automaticamente. Então, entrou um funcionário novo no afastamento, ele vai carregar. Teve um funcionário que teve o afastamento cessado, cessou o benefício, ele vai atualizar. Tem algum funcionário que, um CPF que entrou que não é da sua empresa, vai estar lá constando que aquilo não faz parte. Então, o bacana é que essa ferramenta, ela vai trazer uma automatização no processo de captura, não vou precisar ficar mais executando. Mas mais do que isso, nós vamos além com essa versão que vai estar sendo liberada agora em junho, entre final de junho e início de julho. O que nós vamos liberar? Nós vamos também trabalhar de forma automatizada com a captura dos dados das variáveis do cálculo do FAP. Então, esses dados que estão aqui, que são as variáveis do cálculo do FAP, que você tinha que entrar manualmente, eles serão capturados de forma automática.
Mais do que isso, estaremos disponibilizando também no nosso ambiente uma nova rotina, que é a contestação. Imagine que vem um funcionário que teve um afastamento, que foi B91. B91 é previdenciário, é acidentário, você vai ter que pagar fundo de garantia, vai ter todo um contexto de estabilidade e você não concorda com aquilo, você vai entrar com uma contestação. A contestação você tinha que fazer no Word. Não, o SOC já vai disponibilizar também toda a parte de contestação via solução. Você vai lá e monta todo o laudo de contestação e registra isso no INSS. Então, todas essas novidades em relação à gestão de FAP estarão disponíveis a partir do final de junho e início de julho, tá? Mas a rotina já está lá, tá? E atrelada a isso, também numa segunda fase, não é agora para essa primeira fase vai ser disponibilizada, então, a automatização do robô de captura e também dos dados do FAP, das variáveis do FAP. Numa segunda etapa, então, e aí entra também na primeira etapa o de contestação. Numa segunda etapa, nós vamos também no próprio BI, no BI do SOC, disponibilizar os indicadores de gestão voltados para a parte de afastamento previdenciário. Então, nesse contexto, vamos disponibilizar uma série de dashboards que são importantes para a tomada de decisão. Esses dashboards podem ser visualizados até mesmo no meu app, que pode ser colocado lá para uma diretoria ter acesso, para a gerência de RH, enfim, tudo isso torna muito importante aí para o usuário visualizar, inclusive, são informações como essas que nós vamos estar colocando nesses indicadores, total de atestados, dias afastados, total de funcionários. Aqui é só um exemplo do que vai ser construído e disponibilizado para os nossos clientes. São vários dashboards que nós vamos estar colocando à disposição, tá? Aqui trazendo visões de afastamento, dias da semana, quais os CIDs prevalecentes, enfim, por unidade, são só alguns exemplos. Outro exemplo também, custo de benefício por unidade, custo de benefício por setor, enfim, são N indicadores de gestão que para o SESMIT é fundamental ter isso no seu dia a dia e de forma fácil e rápida, tá ok? Outro exemplo, aqui trazendo o total de funcionários, quantidade de exames vencidos. Lembrando, só um ponto importante, tudo isso que eu estou falando, gente, tem uma série de legislações atreladas, associadas, que nós temos que cumprir. Só que nós temos agora um contexto de fiscalização eletrônica. O E-Social vai exigir que a gente mantenha tudo em dia, porque se eu não fizer o periódico no prazo, eu vou receber, obviamente, a multa. Se eu não entregar os EPIs adequadamente conforme o que está previsto, eu vou ter multa. Então, tem uma série de multas que podem ser aplicadas caso eu tenha o descumprimento. Então, é importante você ter uma solução totalmente integrada, que passe a visão para o cliente totalmente de forma preventiva, eu não fico ali na reativa sem saber o que eu tenho que conduzir ao longo dos meus atendimentos, tá? Então, aqui outro exemplo de exames, enfim, vários itens. Muito bem. Outro ponto importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foi adiado, era para entrar agora em agosto, foi adiado para o próximo ano. É importante saber que, no contexto da LGPD, nós precisamos estabelecer os cenários, qual o meu papel dentro de um contexto de LGPD. Então, é importante dizer o seguinte, o SOC, baseado na própria ISO 27001, já nos traz aqui uma série de critérios efetivos que a gente tem na aplicação de solução de seguranças que nos coloca aí muito à frente em relação ao mercado que não tem essa ISO quando se trata aí da LGPD. Então, é importante definir o seguinte, hoje, nós temos que ter, e aí é uma dica que cada empresa, seja você um SESMIT, seja você uma empresa de prestação de serviço, precisa ter um comitê de análise de aderência em relação a essa legislação. Eu, como fornecedor aqui do SOC, como essa solução, já tem esse comitê. E nós recomendamos também para o nosso cliente que faça o mesmo contexto, porque ele vai precisar atender dados
relativos a seus colaboradores. Se é uma empresa de prestação de serviço, ele vai ter o cliente dele consumindo ele em relação a essas informações, então ele precisa estar aderente. Se eu sou um SESMIT, eu preciso ter esses dados em relação aos meus colaboradores, dados pessoais que eu estou tratando. Então, é importante que cada empresa crie aí os seus comitês. Agora, falando num contexto desses dados pessoais que estão sendo tratados, qual é o posicionamento nosso, EIGE, em relação à nossa solução? Nosso posicionamento é o seguinte: nosso papel é um papel de operador. Então, no nosso contexto, nós coletamos, na realidade, nós disponibilizamos ferramenta para que o controlador, quem que é o controlador? É o nosso cliente na ponta, faça a gestão dessas informações. Então, o nosso papel é de operador e o cliente é o controlador. Aí pode até, de repente, ter perguntas. Marcos, em relação aos dados, esses dados, como é que fica na base de dados do SOC? O SOC, gente, eu tenho que atender às legislações trabalhistas, às NRs, que sobrepõem a própria LGPD. Então, os dados, eles não serão anonimizados no SOC. O que significa dizer que quando eu estou imputando um dado de um funcionário, fiz um atendimento, fiz um exame, um periódico, fiz um atendimento de um exame complementar, eu não posso anonimizar esse dado para poder salvar. Eu tenho que ter esses dados disponíveis porque a legislação me exige. Então, conforme a Constituição Federal, conforme as leis trabalhistas, a CLT e conforme as NRs, elas estão acima da LGPD. Então, todos esses dados estão disponíveis e têm que estar por 20 anos. Tá? Então, é importante ressaltar que todos esses dados ficam à disposição, mas, mais do que ficar à disposição, o nosso controlador, que é o nosso cliente que faz uso do SOC, lá na ponta, ele tem toda uma gestão, primeiro, baseada numa ferramenta que tem critérios da ISO 27001, totalmente amparado com a ISO 27001, e mais do que isso, ele vai ter a gestão à disposição dele, a definição dos usuários. Oi? Só um minutinho, Rose. Desculpa te interromper, mas a gente já está caminhando para o final, tá bom? Eu tenho uma outra live às 11 horas. Tranquilo, bacana. Estou de olho aqui no tempo e já estamos chegando ao final aqui também, tá? Tá, obrigada, viu? Legal. E mais do que isso, não imagina, e mais do que isso, você tem a definição de quem são os usuários que você cria, quais são os perfis de acesso de cada usuário. Então, um usuário de medicina, ele vai ter todo acesso às suas funcionalidades que você estabeleceu, o usuário de segurança não vai ver dados do prontuário. Enfim, você tem definição de restrição de acesso por IP, na sua estrutura. Então, toda essa gestão fica a critério do nosso cliente, que é o controlador. O importante é que o SOC disponibiliza nativamente todos esses recursos na sua solução, ok? Então, aderentes aí a atender a LGPD. E outro ponto importante, nós estamos falando aqui para a ZUC, né, para todos os nossos usuários da ZUC, então significa dizer que a gente tem que pensar também num contexto de integração com o SAP. Então, quando a gente fala em integração com o SAP, inclusive, estou aqui com a referência do nosso parceiro, da Inteligência, que já desenvolveu aqui um conector, e temos N clientes aí que usam o SAP, seja HCM, seja SuccessFactors, que são nossos clientes, que também são clientes da Inteligência, assim como também tem clientes SAP que também usam outras consultorias, enfim. Que tipo de informações que nós demandamos para operacionalizar o SOC, para o SESMIT poder trabalhar? Nós precisamos de informações de estrutura organizacional, que aí eu comentei, dados de empresa, setor, cargo, funcionário, todos os dados do funcionário. Mais do que isso, eu preciso, e é um ponto de integração, dados de licença médica. Então, normalmente, no SESMIT, o funcionário leva o atestado no ambulatório médico, o médico valida e ele faz toda a sua gestão. Esse atestado, eu tenho que ter um retrabalho lançando isso na folha,
Por que eu vou ter esse retrabalho? Se já foi lançado aqui no SOC, eu posso colocar uma interface aqui mandando esses dados, então eu poupo aí um processo de trabalho de lançamento. O mesmo contexto para entrega de EPI, seja no cadastro do EPI que pode vir do SAP para o SOC, seja na entrega do EPI que pode sair do SOC, mandando essa informação para o SAP. E aí outros dados importantíssimos para a integração, que estamos falando em contexto de gestão de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, porque são informações que têm a sua origem a partir da segurança do trabalho. Então, esses dados podem ir efetivamente aí para o SAP, seja HCM ou SuccessFactors. Então, nesse modelo, são essas as principais informações que a gente trabalha hoje com o SOC e SAP, sendo que a gente tem essa integração, aqui é um esquema, um desenho dessa integração com HCM, assim como nós temos também a integração podendo ser com SuccessFactors. Então, assim, qual que foi o objetivo desse contexto, dessa interface? Mostrar para vocês que as ferramentas hoje estão totalmente alinhadas em relação àquilo que precisa de integração. Não há nenhum trabalho manual nesse contexto dessa transferência de informação. E no caso da inteligência, especificamente, ela já desenvolveu esse conector que está homologado entre a gente, tá? Muito bem, hoje nós trabalhamos com o modelo de implantação presencial, com implantações à distância e também via CAD, que é um modelo de implantação através de videoaulas. Todo esse modelo, essas formas de implementação já estão disponíveis para os nossos clientes. Certificação profissional SOC, assim como nós temos uma certificação, assim como tem a Academia SAP, certificação Microsoft, o mercado nos trouxe a colocar a certificação profissional SOC. Então, profissionais da área de segurança, da área de medicina, eles podem estar buscando uma certificação, independente de serem clientes, independente de usar o SOC, ele tem aqui a possibilidade de contratar essa certificação, e isso hoje tem sido um grande diferencial curricular quando ele está no mercado procurando trabalho. Um funcionário, quando ele apresenta um técnico de segurança, um enfermeiro, um médico, que ele já é certificado, um profissional certificado SOC, isso abre portas e tem sido uma exigência do mercado. Então, nós já disponibilizamos isso e qualquer pessoa no mercado pode buscar essa certificação hoje, tá? Enfim, gente, desculpa, falei bastante, eu sabia do nosso tempo, por isso que eu fui direto, eu me coloco agora à disposição para estar respondendo dúvidas de vocês. Vou sair daqui da tela, vou voltar aqui para parar o compartilhamento. Falei, né? Ô Marcos, é a Rose de novo. Por favor, eu gostaria de combinar com o pessoal que está aqui, se alguém tiver qualquer dúvida, para você deixar os seus contatos aí na tela, por favor, para que o pessoal pode direcionar para você por e-mail, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, porque assim, eu preciso abrir a outra sala da outra live, que começa agora às 11 horas, então eu vou pedir desculpas vou aqui deixar para todos. Ó. Isso. Gente, fica o meu contato, aí tem o meu e-mail, tem meu telefone, tem o celular, sintam-se à vontade em fazer esse contato. Se quiserem agendar uma apresentação, conhecer os recursos efetivamente detalhados na solução, eram muitas informações. Meu objetivo era que, se a gente tivesse um pouquinho de tempo, eu ia, inclusive, executar e mostrando um pouco dessas funcionalidades. Mas, enfim, me coloco à disposição para vocês agendarem uma apresentação, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço, Rose, por você ter conduzido aí o apoio para a gente estar realizando essa live. E estou à disposição. Quem precisar, é só me contactar. Imagina.